E aí, minha gente? Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do meu diário de bordo. Depois de quebrar a cabeça com um monte de coisa diferente, decidi mostrar para vocês como eu comecei a ganhar meus primeiros créditos aqui em Stanton. Quero explicar de um jeito simples, para quem está chegando agora já ter uma ideia por onde começar. Quando a gente pisa nesse sistema pela primeira vez, é tanta coisa para olhar que dá até tontura. Estação, nave, loja, contrato, painel piscando em tudo que é canto e o saldo na conta zerado. Mas relaxa, todo mundo começa assim. E não precisa de nave gigante nem de equipamento caro. O que você precisa mesmo é coragem, curiosidade e vontade de explorar. Então chega de conversa e bora falar de como encher os bolsos de crédito nesse canto do universo. Para mim, o jeito mais tranquilo e confiável de começar é com o transporte de carga, o famoso hauling. É o tipo de serviço que paga direitinho, é estável e te ensina muito sobre navegação e economia. Funciona assim, você pega a mercadoria num canto e leva para outro. É simples, né? E é mesmo, mas o segredo está nos detalhes. Tem que escolher bem o que vai carregar, olhar as rotas para ver se são seguras e garantir que sua nave dá conta do peso. Tem mercadoria que vale muito, mas atrai pirata. Tem carga baratinha, mas que viaja segura. A dica é começar leve, entender as distâncias e ir ganhando confiança. Quanto mais rápido e seguro fizer as entregas, mais créditos caem na conta. E o legal é que você começa a pegar o ritmo das docas, entender os sistemas de comércio e até achar umas rotas secretas que dão mais lucro. Com o tempo, dá para investir em ferramentas melhores, tipo MaxLift e naves maiores. Mas calma lá, quanto mais carga, mais responsabilidade também. Não adianta ter 200 SCU e perder tudo num ataque porque quis economizar na escolta. Vai no passo certo, aprende o caminho e logo o lucro vem. Para esse trabalho, eu usei a Argo Raft, uma nave de transporte robusta e prática, feita pela Argo Astronaut. Ela é feita para isso, carregar carga e mais carga. Tem espaço de 192 SCU, o que é uma bela grana quando o frete é bom. É espaçosa, simples, confiável e até bonita, do jeito que a Argo faz. O armamento é leve, só o suficiente para assustar quem chega perto demais. Não é nave de combate, é nave de trabalho. E o mais importante, ela te ensina o valor de um carregamento bem feito. Quando você pousa, abre o porão e vê os containers alinhadinhos, dá até orgulho. É o tipo de nave que paga as contas. Agora, se o seu negócio é resolver as coisas de um jeito mais direto, se prepara, porque as próximas profissões envolvem tiros, explosões e muita adrenalina. Aqui o equipamento faz toda a diferença. Uma boa armadura, armas calibradas e a nave revisada podem ser a linha entre o sucesso e o fracasso. Então, confere tudo antes de sair voando, porque a partir de agora o verso vai começar a revidar. Agora, se você quer algo com mais ação, pode se aventurar nos contratos de mercenário. Aqui a coisa muda de figura. Você vai proteger naves de carga, escoltar executivos ou enfrentar grupos hostis em campo aberto. É uma boa forma de testar reflexos, pontarias e nervo de aço. Essas missões pagam bem, mas exigem preparo. Você tem que saber o que está levando e com quem está lidando. Às vezes o cliente é tranquilo, outras vezes é uma emboscada disfarçada. Então revise tudo: munição, combustível, escudos e armamento. Não tem nada pior do que aceitar um contrato e perceber no meio do tiroteio que esqueceu de carregar o laser. Agora, se você curte emoção com propósito, o caminho é virar Bounty Hunter, o caçador de recompensas. Aqui o trabalho é rastrear e capturar criminosos, às vezes vivos e às vezes só o que sobrou da nave. É um serviço que exige paciência, nem sempre o alvo aparece fácil. Às vezes você passa minutos seguindo um rastro, pulando entre luas, escaneando sinais e ouvindo aquele silêncio do espaço te provocar. Mas quando o radar apita e o alvo aparece, o coração dispara. Comece pelos contratos fáceis, dentro de sistemas controlados. Aprenda a usar o rastreador, a identificar padrões de voo e o mais importante, saiba quando bater em retirada. Tem muito caçador que se acha invencível e acaba virando parte do entulho espacial. Para esse tipo de trampo, eu usei a Aegis Gladius, um clássico. Ela é um caça leve, rápida e letal.
Foi feita para a batalha e até hoje é usada por forças militares. De fábrica, ela já é bem equilibrada, mas eu resolvi dar uma personalizada. Tirei tudo e botei um armamento Full MDB. Agora tá cuspindo fogo que é uma beleza. É só mirar e deixar o dedo trabalhar. Mas é bom lembrar, a Gladius é caça puro. Não tem espaço para carga, não tem luxo. É você, o cockpit e o barulho do motor. Para quem gosta de combate e quer se sentir o dono do céu, essa é a nave certa. Agora, se você não é muito bom de mira e ficar errando muitos tiros, é bom correr rápido, porque pirata não perdoa. Mas nem todo trabalho precisa de arma na mão. Tem muito serviço por aí que paga bem e exige mais paciência, precisão e as ferramentas certas do que pontaria. Seja minerando asteroides ou reciclando sucata, o importante é ter o equipamento adequado e saber o que está fazendo. Essas profissões são o coração do comércio em Stanton e, quando bem feitas, valem cada crédito. Para quem tem paciência e gosta de ver resultados, a mineração é um dos trabalhos mais recompensadores. Você sai para explorar, encontra um asteroide e começa o processo. É quase uma dança entre o laser e a rocha. Você ajusta a potência, busca o ponto certo, sente o calor subindo, e quando ela se parte, é só coletar a recompensa. Mas o segredo está na prática. Nem toda pedra vale o esforço. Tem minério que brilha bonito, mas não paga quase nada. E tem rocha feia que vale uma fortuna. Dá para vender o minério bruto nas refinarias e fazer um troco rápido, mas o dinheiro de verdade vem quando você refina. Demora mais, mas compensa cada segundo. Você precisa escolher o tipo certo de refinamento e também ter uma nave de carga para poder levar o material refinado para revenda. O refino é um processo lento, pode levar de minuto a horas, mas o resultado final é um lucro bem maior. Meu conselho é começar com materiais mais simples, até pegar o jeito, afinal você não quer acabar pegando um material instável e acabar explodindo a sua nave por não saber lidar com ele. Para esse trabalho eu usei a Misk Prospector, a queridinha dos mineradores solitários, pequena, mas poderosa. Ela vem equipada com um laser de mineração acoplado e compartimento que armazena o minério direto na fuselagem. É uma nave prática, ideal para quem gosta de trabalhar sozinho e ver o resultado do esforço na forma de créditos. Não é luxuosa nem rápida, mas faz o que promete. E quando você vê a carga cheinha de minérios, ai, é uma sensação tão boa! E por último, tem o Salvage, ou como eu gosto de chamar, o trabalho de sucateiro espacial. Você encontra naves destruídas ou destroços vagando pelo espaço e raspa o que sobrou para vender como material reciclado. É o tipo de trampo que não exige pressa, mas recompensa paciência. Você voa devagar, liga as ferramentas e começa a ver o material velho se transformando em lucro. Tem quem ache chato, eu acho relaxante. Dá para colocar uma música, deixar o motor ronronando e ir transformando todo esse lixo espacial em créditos, pedacinho por pedacinho. É um jeito calmo de ganhar dinheiro. E tirando o investimento inicial de uma nave sucateira, o lucro é sempre certo. Ainda mais se você tiver um amigo com uma nave cargueira. Você pode ir ejetando a sucata em caixas até encher as naves, o que dá um baita de um dinheiro. Para isso, eu usei a Drake Vulture, uma nave simples, resistente e feita para quem trabalha sozinho. Ela tem braços de sucateamento com lasers que raspam cascos das naves destruídas e transforma tudo em material reciclável. É o tipo de nave que reflete quem pilota, prático, direto e sem frescura. E quando o porão enche e você volta para vender o material, dá até orgulho de ver que o lixo dos outros virou seu lucro. E é isso, pessoal. Foi assim que comecei a ganhar meus trocados aqui em Stanton e aprendi um pouco de tudo nesse sistema. Cada trabalho tem seus desafios e suas recompensas, mas o segredo é experimentar e se divertir no processo. Não importa se você está minerando, transportando ou caçando pirata. O importante é voar, aprender e aproveitar cada pouso e decolagem. O dinheiro vem com o tempo, e a experiência também. Ah, e antes de encerrar, se você está pensando em começar a se aventurar por aqui e não quer passar tanto perrengue quanto eu passei no início, usa meu código que você já vai começar com 50 mil créditos extras. Tá tudo explicado direitinho na descrição. Se quiser continuar acompanhando minhas aventuras pelo verso, se inscreve aí no canal, deixa o like e comenta qual trampo você curte mais. Valeu demais e até a próxima!